Bom, dito isso, eu quero lembrar que, segundo dados do Ministério da Saúde, a artrose atinge cerca de 15 milhões de pessoas em todo o país, sendo responsável, em média, por 30% a 40% dos atendimentos de reumatologista em todo o país. Mas o que é, de fato, essa tal artrose? O ortopedista Dr. João Cláudio vai explicar agora pra gente como é que funciona tudo isso. Vai chegar aqui e vai dar essa explicação. E você já pode também entrar no nosso telefone 6235069800 e deixar aí a sua pergunta na caixinha. Aí o pessoal passa para mim e eu já faço a pergunta para ele também. Afinal de contas, o que é essa tal de artrose, doutor Cláudio? De bom te ver de novo. Ah, que bom te ver. Tudo bom? Bom demais. Ah, então tá bom. Vamos aqui pro nosso sofá. Posso? Claro, deve. Tomar uma aguinha, molhar a palavra. Doutor, o senhor estava aí acompanhando o doutor Rodrigo, a gente falando do câncer de próstata, né? Com ele um pouco, que médico bacana, Ele né? ele é doutor, muito legal. Gente boa, gostei Mas dele. eu só ando com gente boa, por isso que você veio pro meu lado. Fizemos dobradinha, né? Foi mesmo. Começamos na rádio, agora estamos na televisão. Exatamente. Doutor, então vamos explicar aqui pro nosso povo o que é essa tal de artrose. Bom, eu vou explicar de uma maneira meio direta e mais simplória. Mas a artrose, basicamente, o que é? Imagina que você pega aquela coxinha de frango boa no final de semana, daquele frango assado, e tem aquela parte lisinha. Sim. Que fica na junta do frango. Certo. Aquela parte lisa é a cartilagem do frango, onde ele faz o movimento articular. Essa parte branca cartilaginosa é justamente o que nós temos dentro das nossas articulações. E a artrose nada mais é do que o desgaste dessa cartilagem. Então, as células vão morrendo e vai tendo exposição óssea. Então, na maioria das vezes, o paciente ele não sente dor. A artrose, todo mundo vai ter. Quanto mais tempo a gente vive, todo mundo vai ter artrose, que é o desgaste da nossa articulação. Tem ele de maneira natural, degenerativa, e tem ele por várias outras situações. Doenças reumáticas, igual você falou, outras doenças relacionadas principalmente ao trauma, enfim. Mas a artrose em si é o desgaste articular, que pode ou não gerar dor. Na maioria das vezes, o paciente sente dor? Não, ele não sente. Ele vai sentir dor quando a artrose desgasta a ponto de chegar no osso. Porque a cartilagem em si, Cleide, não tem osso, entenda isso. A cartilagem não tem osso. A cartilagem não tem nervo. Nós não sentimos dor na cartilagem, nós sentimos dor onde tem o nervo, no osso, que a gente chama de subcondral, abaixo da cartilagem. Então, quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, estou com dor, significa que, na maioria das vezes, que a cartilagem desgastou até a determinado ponto, já esteja mais avançado, onde ele começa a reclamar. Então, é mais difícil o tratamento. Por isso que a artrose é um negócio que tem que fazer a questão da prevenção. E por que ela desgasta? Bom, então, tem o processo natural. Então, imagina, é engraçado isso. Nossa cartilagem, assim como do frango, do porco, da vaca, quando a gente se abrir ela e for enxergar ela é branca, lisinha e branca. O branco é porque o condrócito não tem sangue dentro dele. Então não passa, não tem fluxo sanguíneo. Assim como não tem nervos, não vai ter sangue também. Por isso ele é branco. Por que o osso, quando a gente quebra ele, o tutano é vermelho? O músculo é bastante vermelho, porque é bastante irrigado. Quando a gente corta a nossa pele, sai sangue, o sangue é vermelho. Porque esses locais são muito irrigados, tem muito sangue. Na nossa cartilagem não tem. Então, por não ter sangue, nós não temos uma reparação adequada desse tecido. Ou seja, o tecido ele não cresce de novo. Então, a cartilagem não cresce novamente. Ela tem um processo de regeneração muito mais complicado e muito mais atrasado do que os demais partes do corpo. Então, o processo a gente vai ficando mais velho, vai andando, vai aumentando, a carga, o peso que a gente coloca, o tipo de trabalho que nós realizamos, uma fratura muito grave ou um politrauma, uma batida muito forte, que às vezes nem gerou fratura, mas machuca a cartilagem, pode fazer esse desgaste. Então, basicamente é a morte ou a retirada mecânica, raspando, igual você pega uma coxinha de frango que sai raspando ela, a retirada da cartilagem em si. Aí, os mais comuns é idade. Inclusive, você não passou no meu consultório, fiquei te aguardando, tá? Você tem meu número. Vou passar. Vou entrar de férias, doutor. Então eu tô te esperando. Eu não vou, tá? Então você me avisa lá. Tá bom. Eu vou ter um pequeno recesso, mas eu não vou entrar de férias. Então, basicamente é isso. Tem as artroses por doenças reumatológicas, as artroses por
traumas, pós-traumas, e tem as artroses mais por parte mecânica degenerativa. Essa cartilagem, ela tem em todas as juntas, todo lugar que movimenta? Boca, ouvido, orelha tem bastante cartilagem, é um pouquinho diferente. As pequenas articulações das mãos. Então, todas as nossas articulações, para ser chamado uma articulação, tem que ter cartilagem. E a artrose acomete mais idoso ou não? Olha, acomete mais idoso. De fato, a artrose acomete mais idoso. Tem algumas faixas etárias. A gente divide ele como se fosse bimodal, ou seja, 2 grupos diferentes. Então, tem as artroses dos pacientes mais jovens, que costumam ser reumatológicas. Então, existem aquelas doenças que o próprio corpo, o organismo, começa a atacar aquela cartilagem. Então, ele é depletivo, ou seja, ele vai, entre aspas, comendo aqueles condrócitos. Autoimune? Autoimune, exato. Tem isso, existem esses tipos de... Então, costuma ser esse paciente mais off, somado aos quadros de pós-trauma. Então, o motoqueiro vai fazer... bate lá, machuca, ou uma queda de grandes alturas, 2, 3, 5 metros, que machuca, bate a cartilagem, acaba machucando ela, com o tempo vai evoluindo para artrose pós-traumática. E tem o segundo grupo, que são os mais idosos. Fraqueza muscular, o que segura o osso no lugar? Nosso osso ele é solto, se não fosse algumas estruturas moles, ligamentos, tendões e musculatura. Então, quanto mais fraco a pessoa ou seja, menos força ela tem, menos tensão muscular ela tem, mais vai ter contato ósseo, o atrito ele é maior e vai gerar também a artrose. Se eu fizer um exercício simples, que até foi um profissional que veio aqui nos ensinar, de uma escada, apenas um patamar, você coloca o pé e abaixa o calcanhar e deixa com que essa parte aqui da coxa fique bem tensionada, faz várias vezes, vai criar uma estrutura que vai ajudar a firmar essa... Você está falando em relação ao tônus. Então, isso. Existe a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, que é feito por meio da alimentação, principalmente, e exercício físico, esses dois. Então, você fazer um exercício a ponto de causar hipertrofia, acredito que esse tipo de exercício, se você fizer várias vezes repetindo ele, deve causar hipertrofia. Mas o que você deve estar pensando é a questão de tônus. O tônus é o que o músculo tem de contração por si só. Vou dar um exemplo muito simples para você. Você já percebeu, se você simplesmente você andar mais, movimentar mais, sua perna costuma ficar mais dura, a panturrilha ou a coxa? Fica. E se você não movimentar, ou ficar um tempo parado, ou tem um braço, por exemplo, você fraturou e ficou muito tempo imobilizado, você vai pegar, nossa, mas eu nem fiz um exercício muito forte pro meu outro braço e ele tá mais duro do que o braço quebrado, passou 30 dias. Então isso é o chamado de tônus muscular. O tônus é a própria contração dele e vai piorando quando a gente vai ficando mais velho. Se a gente não fortalecer ele, não fizer o exercício físico, nós pioramos muito rápido, principalmente as mulheres. Talvez é dos homens, mas eu fui lembrar das mulheres, porque naturalmente um homem tem, por questões hormonais e biomecânicas, o homem tem mais força do que a mulher. Por isso que mulher tem mais varize. Um dos motivos, já ouviu falar que a panturrilha é o coração do nosso... Sim. O segundo coração nosso, porque ele bombeia o sangue. Então o sangue ele desce por meio da gravidade e tem uma dificuldade para subir. As veias, elas são muito frágeis comparado com as artérias. A artéria é que leva o sangue, a veia é o que volta o sangue. Então, você que fica muito tempo sentada, Sim. muito tempo em pé, e o sangue ele sai do coração, vai para as pernas e vai contra a gravidade. Já ouviu falar que a gente não tem varizes nas mãos, mas tem muito varizes perto dos pés? Sim. Porque o coração, a distância do coração para as mãos é muito menor. E além disso, tem que somar outra questão. As nossas mãos sempre estão movimentando e estão sempre ou a favor ou neutro em relação à gravidade. É verdade. Quando nós fazemos exercício, quanto mais musculatura você tem, principalmente membros inferiores, panturrilha, melhor retorno venoso, melhora a questão da dor. das varizes e dor também, né? Porque se o sangue não chega de maneira adequada naquele local, você vai começar a sentir uma dor, queimação, às vezes choque, formigamento. Tá. Qual que é o tratamento certo para essa doença? Artrose? Artrose. Bom, olha, esse é um tanto meio difícil falar, porque a artrose, no final das contas, todas vão ser iguais. Existe uma que eu esqueci de falar também, que é a condropatia patelar. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Condropatia patelar é o desgaste, é a doença da academia. É a doença da mulher na academia. Apesar dos meios homens, tô voltando à mulher, né? É a doença da mulher na academia. O exagero em relação aos exercícios que fortalecem o joelho, ou que
sobrecarregam o joelho, agachamento, leg press, avança, stiff, burp, faz um atrito em excesso em relação ao nosso fêmur, osso da coxa e a patela, e vai gerar também artrose. Então é uma artrose também traumática. O tratamento vai depender para cada pessoa. Se um paciente mais velho me procurar, olha, doutor, estou com artrose no joelho, no quadril, na coluna, qualquer articulação que tem. No geral, quadril, joelho e coluna são os principais. Tratamento, fortalecimento, diminuição e redução da carga. Doutor, eu gosto de fazer uma caminhada para Trindade, mas eu faço uma vez por mês. 30 quilômetros, 20 quilômetros e de volta. Eu já tenho que falar, não, vamos mudar essa caminhada, vamos... Então, não só o exercício em si, né, mas o exagero do exercício tem que ser feito. Então, vamos mudar para um exercício de fortalecimento, tem que fazer uma mudança. Muitas vezes, fisioterapia pode ajudar também. Mexer na suplementação do paciente. Então, um dos partes do tratamento é a parte mecânica. Tirar excesso de carga, tanto do próprio peso do paciente, quanto se ele estiver fazendo um trabalho. E fortalecimento. O segundo tratamento é o que a gente chama de condroproteção. Então, a proteção da cartilagem. Isso pode ser feito por meio de medicação. Eu estava vendo que vocês estavam fazendo uma propaganda de um composto que tem cúrcuma. Esse composto ter cúrcuma pode ajudar bastante, porque a cúrcuma em si, ela é um anti-inflamatório fitoterápico. A cúrcuma, o arpagofito, um tal do do diabo, tem muita medicação. Hoje em dia tem muito estudo em relação a... Você já deve ter ouvido falar do mastruz. Sim. Então, esses compostos fitoterápicos anti-inflamatórios, eles ajudam a diminuir o processo inflamatório. Quanto menos inflamação você tem na cartilagem, menos vai ter destruição, menos vai ter a destruição articular. Não, peraí, doutor. Quer dizer que além dessa cartilagem, ela desgastar, ainda tem inflamação? Isso, e a inflamação também gera dor, porque a cartilagem em si, ela também pode inflamar. E aí é ruim demais. Eita, Lelê! Então, quando o paciente tem dor, já é um sinal de alerta, ele tem que tirar essa dor de maneira mais rápida possível. Outro processo em relação ao tratamento, por exemplo, essa inflamação, nós podemos fazer infiltração intraarticular, injetar remédio dentro da articulação do paciente. Fazemos isso tem várias medicações. Tem o ácido hialurônico, que é um pouquinho diferente do que aquele que as mulheres fazem para preenchimento. Então, o ácido hialurônico é como se fosse, entre aspas, uma graxa que tem dentro da articulação que ajuda na mobilidade. É um dos tratamentos também. Outra parte do tratamento, além da infiltração, é a infiltração glicocorticoide. Faz um processo de anti-inflamação rápida. Mesma coisa que o jogador de futebol faz. Esses adoram. Tirador muito rápido. Outro que a gente pode ter aí, vamos passar para as partes de medicina mais avançada, tem o que a gente chama de medicina regenerativa. A medicina regenerativa é o entendimento de que você não tem sangue dentro da articulação. A falta do sangue dentro da articulação faz não ter regeneração de tecido. E várias foram as nossas tentativas durante a nossa história dentro da medicina para entender, falar, nossa, então o segredo está no sangue. Eu posso pegar esse sangue e colocar dentro da articulação? Não, Deus não fez as coisas erradas. Dentro da cascata de coagulação, ou seja, você já deve ter feito isso. Quando você corta a mão, forma aquela borrachinha, aquela, vamos dizer, uma pasta quando você está cicatrizando. Essa pasta cicatricial, entre aspas, pasta cicatricial, ela não pode formar dentro da articulação. Imagina a articulação como se fosse uma dobradiça de porta, ela abre e fecha. Se você pegar uma pedrinha e colocar na dobradiça e tentar fechar, ela vai travar. Então, nós não podemos ter nada que interrompa o movimento. Se você coloca o sangue direto dentro da articulação, ele pode formar esse tufo, vamos dizer assim, e travar. E aí, com os anos, os médicos pensaram, bom, ou os médicos, os cientistas pensaram, então vamos pegar a parte do sangue que é mais importante e que não cause tanta agressão e, ao mesmo tempo, regenere o condrócito, regenere aquela cartilagem. Foi isso que um médico francês, chama método Chocrun, é um médico francês, na verdade é um anestesiologista, ele pegou várias amostras de sangue, colocou em centrífugas, embateu em várias velocidades e foi colocando no microscópio para ver, nossa, eu quero mais isso, menos aquilo, quero esse fator, menos esse, e identificou um composto que a gente consegue do nosso próprio corpo que pode jogar dentro da articulação. Um tratamento feito com fibrina. Esse tratamento com fibrina cresce cartilagem de volta. E custa caro, doutor? Relativamente caro. Mais ou menos quanto que é isso? Olha, isso varia entre a quantidade de articulações que tem. Tem de 10, de 50, de 30, de 5 mil reais. Isso varia demais, varia de médico para médico, varia de método para método. 5 mil reais para ter um joelho bom? Uma prótese custa 30, né? Pois é, eu tô pensando nisso. Mais ou menos. A gente pode vender sanduíche natural, vender bombom na escola, vale qualquer coisa para não ter dor, gente. E outra, você tá regenera. Faz a regeneração tecidual. Inclusive, você pode pegar a nossa fábrica no sangue, ela tá dentro dos nossos ossos, no tutano dos ossos. Então, você pode tirar lá da fábrica, bate na máquina e injeta a medicação. Você faz isso? Faço, claro. Medicina regenerativa. Só alguns poucos no estado fazem isso. Mas o tratamento com fibrina, ele é o grande avanço que tem. Nós estamos conseguindo, inclusive, eu faço parte de
de um estudo em São Paulo que nós estamos conseguindo diminuir o tempo de regeneração óssea em 20%, 30%. Então, aquele pessoal que tive uma fratura mais grave, mais séria, que precisava colocar aqueles gaiolão lá, nós conseguimos reduzir isso. Nossa, demais. aquilo é horrível, né? É ruim demais. Você ficava 1, 2 anos, porque hoje está ficando 6 meses, 8 meses, 4 meses. Olha com isso. só. Fraturas de coluna muito graves, que você tinha muito tempo de reabilitação e que demorava para colar. A gente hoje faz esse tipo de medicina regenerativa e 3 vezes, 2 vezes menos a gente está conseguindo 20, às vezes a média é em torno de 20 a 50% menos tempo, mas chega a vez que a gente consegue 2, 3 vezes menos tempo. Gente, que maravilha, Avanço, né? É que eu estava falando no começo do programa que, se Deus quiser, isso não vai acontecer comigo. Aí sempre coloca o se, a condição de Deus. E eu disse, Deus capacitou esses homens maravilhosos e essas cabeças maravilhosas para nos ajudar. Então, gente, vamos nos cuidar sim, porque tudo está ligado, tudo tem a ver com Deus, não é? Com certeza. Deus tem que ser a chave para a nossa vida e para tudo, né? Uma coisa que eu sempre falo, Cleide, eu faço cirurgia também, né? Quase que eu esqueço essa parte, né? No final, então, gente, também faz. A prótese é muito bem, tem outros tipos de isso que eu ia perguntar, da prótese de titânio. O que é? Prótese de titânio, prótese hoje tem muito mais recurso do que antigamente. Mas entre esse tratamento que você está falando e a prótese? É porque assim, a medicina regenerativa você vai ter que fazer todos os anos, ou a cada 6 meses. Porque ao mesmo tempo que você regenera a articulação, ele vai perder de novo. Porque lembra que você está fazendo um tratamento para crescer cartilagem. Ele não vai ficar definitivo. Se nem Deus que fez uma, você conseguiu desgastar, imagina nós humanos para fazer uma. Enfim, então tem que fazer sempre esse tratamento. Quando começa mais cedo é melhor. E as próteses, quando precisam fazer? Hoje a gente tem prótese de titânio, nós temos próteses muito avançadas, tem a prótese de aço que ainda foi oferecida no SUS. É importante que, antes de você fazer a prótese, você tentar mudar os estilos de vida, emagrecer, fazer exercício físico, porque ajuda no processo até de cicatrização da prótese e para a prótese não desgastar, porque a prótese também desgasta. Eita! Já ouviu falar que, nossa, eu vou ter que trocar minha prótese depois de 10, 15 anos? Isso também existe. Principalmente as próteses mais baratas, que ela usa um composto de plástico para substituir o ponto de atrito. Aí você tem que trocar esse componente também. Hoje existem mais próteses mais avançadas, por exemplo, a prótese de quadril, ela tem principalmente as de cerâmica, hoje elas não têm praticamente desgaste nenhum. Se coloca lá, morre com ela e a prótese ainda tá bom até para usar em outra pessoa. Não pode, tá? Mas pode usar em outra pessoa também. Ela desgasta, vai além da vida. Então pode ser feito sim, as próteses são muito boas. Quadril e joelho são as melhores próteses que tem. Quadril em primeiro lugar, segundo joelho, em relação à funcionalidade, pode ser feito. É para todo paciente? Não é para todo paciente que deve ser feita a prótese. A prótese, ela tem um grau de complicação um tanto mais avançado, mas ela por si só ajuda em 90% das dores, na maioria das vezes então, que ela vai ajudar, mas nem sempre. Então, quando o médico indica para fazer a prótese, saiba, tente fazer outros tratamentos antes. É o que eu sempre faço no meu consultório, Cleide, porque a prótese, você nunca viu um jogador de futebol que fez prótese e voltou a jogar. Não existe. O Pelé colocou prótese, voltou a jogar, tudo bem que ele colocou mais velho, mas não volta. O Guga colocou prótese de quadril, não volta a jogar, nunca é a mesma coisa. Então a prótese ela é para 2 coisas, tirar a dor da mobilidade. Deu para entender isso? Deu para entender. Doutor, qual que é seu Instagram? É o @drjoaoclaudio.ortop. @drjoaoclaudio.ortop. Ortop, é isso aí. E como que a fé pode ajudar o paciente a sentir melhora na artrose? Aí entra num processo de dor, né? Quando a gente vai falar em relação à dor, ela não é na maioria das vezes, principalmente a dor crônica, e a artrose é um tipo de dor crônica, você vai perceber que o estado emocional da pessoa faz diferente. Em relação, ela vai agir diferente. Então, você vê que se ela estiver mais triste, mais cansada, se ela não está com uma boa relação familiar, isso vai influenciar a dor. Dentro do nosso cérebro existe um local em que controla a dor e que limita. A dor nunca é igual para mim, para você, para uma criança, para um idoso, é sempre diferente. Porque a nossa interpretação, isso neurologicamente explicando, nosso cérebro ele consegue limitar a dor. Então, por isso que você vê gente na rua com o braço quebrado, às vezes na guerra perdeu um braço e a pessoa andando normal. Fala, gente, eu quando encravo a unha não consigo andar, não consigo fazer nada. Porque esse centro de limitação da dor, ele varia conforme nosso estado emocional, alguns fatores biológicos também.
principalmente se a pessoa tem as doenças prévias. E a questão de Deus, a questão, vamos dizer assim, eu digo mais da fé, da pessoa acreditar e ter alguma coisa maior, ela joga a responsabilidade para não, Deus, cuida de mim, você vai guiar a minha vida, você tira essa responsabilidade, esse peso da cabeça, nossa, eu vou ficar me preocupado demais, eu não vou conseguir. Então você usa a fé como uma ferramenta para ajudar no controle da dor, porque ela vai fortalecer a parte psicológica, a parte neural e vai tirar a dor, ajuda no processo. E, é claro, tem que confiar também em toda a questão médica. Eu sempre peço, né, uma coisa a Deus, Cleide, que é assim, e essa é a minha oração principal, guia-me, Senhor, naquilo que você deseja. Sempre eu jogo ele na frente. E muitas vezes eu percebo isso, Cleide, que às vezes chega um paciente no consultório que eu tenho certeza que foi Deus que trouxe ele lá. E ele fala a mesma coisa para mim às vezes. Doutor, eu tô procurando um negócio aqui que eu fui em 10 médicos, eu não consigo resolver. Eu falo, não, eu vou dar o meu melhor nisso aqui que a gente vai conseguir. E eu tenho muito sucesso com aquelas dores difíceis de controle, não só artrose, mas eu trato absolutamente da dor musculoesquelética toda. Então, essa é a questão, Cleide. A fé, explicando no sentido mais biológico, mais científico, que faz diferença, literalmente. Doutor, você é mais chegado em cuidar de idoso, né? Gosto. Eu gosto. Um idoso, não, aquelas velhinhas, gente boa, Cleide, passou dos 60, eu tô adorando. Não, eu acho bom que... Traz bolo. Isso! Traz bolo, não, teve uma que me trouxe hoje, eu trouxe uma geleia de jabuticaba. E ela é daqui da Pai Eterno. Geleia? Geleia de jabuticaba, que ela fez. Ai, que gracinha. E ela fez. Eu gosto mais disso, né? Claro que eu atendo crianças, né? Idosos, jovens, tudo, pós-trauma, quebrado, tudo. Mas o idoso é uma questão especial que eu tenho com eles. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço, Cleide, mais uma Volte vez. mais vezes. Tô aqui. Tem muitos assuntos para conversar. Nossa, do e jeito muito. que vocês quiserem. Tá bom. Então tá bom.